Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao assunto, agora a gente vai começar a lidar com algo mais sofisticado, certo? O assunto de hoje vai ser sobre regressão linear. Qual é o objetivo desse bloco do curso agora? É vocês aprenderem a fazer previsões. Certo? E aqui não vai ser utilizando as cartas e nem bola de cristal, não. É usando matemática e estatística. Certo? Então, qual é o foco da regressão linear aqui? Eu peço que vocês prestem atenção nesse gráfico aqui. Certo? Os pontinhos em vermelho aqui são exatamente os dados que são medidos no mundo real. Certo? E essa linhazinha em azul é a nossa tentativa de tentar prever esses pontinhos em vermelhos aqui. Qual é o grande objetivo de regressão linear? É que se você consegue fazer previsão, você consegue fazer planejamento. Então, se você consegue com 95% de chance de dizer que a tua demanda, por exemplo, está entre 1.000 e 1.200 unidades, você consegue fazer um planejamento, digamos assim, com maior confiança para aquele documento que você está produzindo. Porque você sabe que só existe 5% de chances de que essa previsão não funcione. E aí o que é que você faz na prática? No mínimo, você vai fazer um orçamento, que aí vocês viram semestre passado, que inclusive as planilhas A e B daquele orçamento são as mais difíceis de serem feitas. Entendeu? E aquela estrutura de orçamento, semestre que vem, plano de negócios, vocês vão precisar dela. Certo? E uma das primeiras coisas que a gente vai cobrar, eu vou ser o professor de plano de negócio, eu não sei quem vai ser o outro professor. Normalmente é o professor Luciano, por causa que a parte inicial do plano de negócio é justamente a área dele. Lembre-se que se você erra a demanda, por exemplo, tudo que vem depois está errado. Não vai funcionar. Então, mesmo que você vai ter que justificar no teu plano de que essa demanda é plausível, que essa demanda ela acontece. Por que eu estou trazendo estatística? Porque o mundo real não é preciso no sentido das ciências sociais. No sentido das coisas naturais, tirando a parte quântica, que ali é tudo probabilístico, mas, por exemplo, se eu soltar essa caneta aqui, vai cair. Isso daí é certo, quanto 2 mais 2 é igual a 4. Agora, o que é que eu vou fazer amanhã de manhã é só uma possibilidade. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que esperar chegar amanhã e as coisas que eu imagino que espero que aconteça. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje à tarde. Hoje à tarde eu estava planejando chegar em Pato Branco às 2 horas da tarde. Esse era o plano. Fui chegar às 3h15. Por quê? Por causa que eu peguei 5 bloqueios na estrada. Porque estão reformando, se vocês sabem, estão reformando aí a PR-182, que ela vai ser toda pedagiada. Porque a expectativa é que quando ela começar a ser pedagiada, que de Pato Branco até Cascavel seja toda duplicada. Porque hoje só é duplicada de Cascavel, mal e mal até Capitão Leão das Marques. A ideia é de Cascavel até aqui. Não só aqui, até Palmas, né? Porque a ideia é que o trecho daqui para Palmas também seja duplicado. Não sei se já estão duplicando agora, eu sei que estão concretando para a pista durar mais. Entendeu? Mas assim, não estava nos meus planos eu pegar 5 bloqueios hoje e me atrasar 1 hora e 15 minutos da minha vida. Não foi nem atrasar, jogar no lixo. Entendeu? Se eu tivesse um compromisso às 2 horas da tarde, babau. Se eu tivesse qualquer outra coisa às 3 horas da tarde, babau também. Então, essa incerteza, ela faz parte do nosso dia a dia das ciências sociais. E a gente vai começar a modelar essa incerteza com regressão. Para que, já estou fazendo a ligação do semestre que vem, para vocês preverem demanda. Que aí vocês vão ter que justificar no plano de negócio que a demanda que você está prevendo vai acontecer. Se chegar assim, se eu fizer a seguinte pergunta, como é que vocês preveram essa demanda?
E se a resposta começar, eu acho que é assim, aí já vai ter um xão bem grandão assim. Ó. Por que eu estou falando isso? Porque se você apresentar esse documento para um banco, para pedir dinheiro para financiar seu projeto, vai ser a mesma coisa que o cara vai fazer, lá, o gerente bancário. Vai tacar um xão lá e dizer o seguinte, me traz outro plano que esse aqui não é confiável. Por quê? Porque você não está trazendo uma base factível que me diga que essa demanda vai acontecer. Certo? Então, um dos exemplos para o uso da regressão linear é para fazer esse tipo de previsão, por exemplo, previsão de demanda. O outro tipo de regressão que vocês vão ver é a regressão logística. Ela serve para quê? Para você prever classificação. Mas classificação do quê? De grupos. Exemplo, a nossa amiga ali madeireira, ela quer saber dos clientes dela a probabilidade dele ser caloteiro ou não. E aí, normalmente se utiliza dados sociodemográficos do cliente para tentar fazer uma previsão de se ele vai ser ou não um bom pagador. Por exemplo. Então, saber fazer essa previsão é importante para quê? Quanto menos caloteiro, o que é que acontece no teu capital de giro? O teu ativo operacional diminui. Se diminui o teu ativo operacional, não precisa ter um CCL tão grande. Se o teu CCL não é tão grande, mas ele precisa ser positivo, mas não precisa ser tão grande, vocês vão ver semestre que vem que aquele CCL tem um custo. Ele não está ali de graça. E aí o custo de você ter o dinheiro para financiar o teu CCL é menor. Justamente porque você tem uma maior precisão de quem é caloteiro e quem não é. E aí vocês vão usar a regressão logística para isso. Eu só estou mostrando isso daqui porque isso daqui é a base teórica da regressão linear, apesar de estar no Wikipedia, mas esse daqui é todo referenciado. É porque eu não quis. Tem um livro que eu botei na prova de bibliografia, só que eu achei que se eu mostrar no livro, sei lá, eu poderia gerar, sei lá, metade do trancamento da sala aqui da disciplina. Porque lá no livro é bem mais denso, então vamos começar devagarinho. Vai passando aqui, Sara, por favor, quando chegar no ponto, vai. Aí vamos começar ela de maneira mais suave. Quando eu estou falando de prever, gente, é literalmente encontrar uma equação. Então, se lá quando vocês foram aprender matemática tivessem falado para que eu vou usar isso na minha vida, se o professor tivesse explicado a época para fazer previsão, talvez a gente não fosse o último lugar no PISA, que é o exame que avalia se os brasileiros são bons em matemática e em português. E todo ano que tem um relatório do PISA, a gente se dá mal. Certo? Isso daqui, vocês viram a primeira vez isso daqui, eu imagino que na 6ª série de vocês, ou 7ª série, parece que deu uma mudada agora, que é quando você tem uma variável aqui do lado e você quer achar o valor da outra aqui. Certo? Por que linear? Porque é fácil estabelecer uma reta, né? Existem também as famílias de regressões não lineares, que aí a gente não está querendo fazer uma reta, a gente está querendo fazer uma curva. Mas vamos começar de maneira mais fácil. Aqui a gente vai sempre partir do pressuposto de que as variáveis possuem um certo grau de linearidade entre si. Quando eu falo certo grau de linearidade, volta lá para o início, Sara, por favor, é tentar ver se na hora que eu coloco uma variável aqui embaixo e a outra aqui em cima, do ladinho aqui, eu quero saber se o desenho é parecido com isso aqui. Tá certo? Seja a reta subindo ou seja a reta descendo. Mas tem que ter esse comportamento aqui. Se a reta for aqui na horizontal, não é um bom sinal. Porque significa que as variáveis não têm relação alguma. Certo? Então, na hora que você for montar o seu modelo não vai funcionar. Beleza? Volta lá, na equação aqui lá. Então, dessa equação aqui, nessa disciplina, vocês vão ter acesso a esse y aqui. Esse y é justamente o valor que eu estou querendo prever. Esse izinho aqui subscrito, ele quer dizer o seguinte, é o valor de y referente à informação i. Tá, professor, em português, o que é que isso quer dizer?
Quer dizer, por exemplo, eu quero saber qual é o valor da demanda em 2021. Eu quero saber quanto é o valor da demanda em 2022. Eu quero saber o valor da demanda em 1985 e por aí vai. Pode ser também em relação a um local. Eu quero saber quanto. Aí a gente vai estar trabalhando num espaço de tempo específico. Digamos que o ano seja 1985. Eu quero saber a demanda em Pato Branco, quero saber a demanda em Francisco Beltrão, quero saber a demanda em 2 vizinhos e por aí vai. Então, esse I, que você está vendo aqui embaixo do Y, que é um I subscrito, ele pode significar tanto uma localidade como uma época no tempo. Certo? E aí tem uma versão mais sofisticada, que é quando você sabe o valor da demanda de Pato Branco em 2022. Aí aqui você está sabendo uma informação tanto no espaço quanto no tempo. Quando você tem um dado nessa configuração aqui, nós chamamos em estatística de dados em painel. Vocês não vão ver isso aqui nesse curso, porque já é um pouquinho mais avançado. O que vocês vão ver agora é que vocês podem fazer uma regressão ao longo do tempo, ou vocês podem fazer uma regressão no espaço. Certo? Claro que nesse caso aqui você tem que dizer, você já tem que predeterminar, por exemplo, qual é o ano que você está olhando. Então, quando você faz esse tipo de análise aqui, em especial aqui, nós chamamos de dados transversais. Ou seja, o dado está congelado no tempo e ele vai variar em função do espaço ou em função de um agrupamento que não seja temporal. Entendeu? Trazendo para o contexto da UTFPR, pode ser o conjunto de notas do 5º período do curso de administração, pode ser o conjunto de notas do 5º período do curso de engenharia mecânica e assim sucessivamente. Mas está tudo congelado num período de tempo específico. Então, isso daqui nós chamamos de dados transversais. Quando ele muda ao longo do tempo, mas aí ele é fixo para uma variável, ou seja, aqui eu só estou olhando o Pato Branco, mas é Pato Branco em 1985, Pato Branco em 2021, Pato Branco em 2022. Ou seja, o espaço, o grupo é travado, é único, mas o tempo vai mudando. Então, esse tipo de dado aqui é o que nós chamamos de dados longitudinais. Certo? E quando tem a combinação dos dois, nós chamamos isso de dados em painel. Certo? Na época da pandemia, depois em um outro momento eu mostro para vocês, eu tive que usar dados em painel porque aí foi uma tentativa minha de tentar encontrar um modelo para prever Covid. E de maneira mundial, ou seja, eu estava tentando prever Covid em 185 países. E de maneira a sair monitorando como é que estava a evolução disso. Certo? Numa outra aula eu mostro para vocês o resultado desse artigo, inclusive foi usando um tipo de regressão, não foi a linear, mas foi um tipo de regressão, ou seja, à medida que eu fosse mudando o tempo, em um determinado país eu queria saber para onde é que a Covid estava indo. Certo? Então, um assunto de sala de aula para um assunto que estava afetando o mundo à época. Porque todo mundo queria saber se a gente tinha chego no pico da curva de crescimento de infectados. Ou seja, porque quando a gente chega no pico, qual é o próximo passo? Ela começar a decrescer. No nosso exemplo, tem que ter essa relação de linearidade. E aqui é sempre a variável que eu estou querendo prever. Esse x aqui que você está vendo, bem grandão com i, em notação matemática, quando você vê uma variável maiúscula, principalmente aqui em estatística, quando você vê um x pequenininho assim, eu estou olhando uma variável específica. Exemplo, a nota da Kimberly em disciplina de métodos quantitativos. Certo? Só uma.
Quando você vê um xão grandão assim, o que vocês estão vendo é uma, aí eu vou falar aqui um palavrão para a maioria de vocês. Vocês estão vendo uma matriz. João já deu uma risadinha ali, então me lembrou da época em que ele teve que calcular a matriz transposta, a matriz inversa, soma de matrizes. A soma é mais fácil, a multiplicação é mais complicada, divisão de matrizes, entendeu? Por aí vai. Semestre que vem a gente vai precisar disso, entendeu? Mas eu vou lhe mostrar por quê. Por exemplo, como criar uma carteira de investimentos com o menor risco possível. Você vai precisar fazer inversão de matrizes. Ah, então é para isso que eu aprendi. Então, se é uma matriz, vocês sabem o que é isso. Inclusive, vocês mexem nisso. Qual é a principal matriz que vocês usam todo santo dia no trabalhinho de vocês? Tem 5 letras. O Excel. O Excel é a grande matriz que vocês usam todo dia no trabalhinho de vocês. Então, aqui o que você está vendo é um conjunto de variáveis. Certo? O I segue a mesma lógica. É o conjunto de variáveis de uma localidade ou do tempo. Mas é o conjunto de variáveis que eu estou utilizando aqui. Ó. Eu quero saber qual é o conjunto de variáveis aqui que eu vou usar para prever a minha variável objetivo. E encontrar esse conjunto de dados é que é o grande desafio do analista. Porque você diz o seguinte, qual é a variável que eu quero prever? Por exemplo, demanda dos consumidores por celular, iPhone. Qual é o iPhone mais moderno que tem hoje? 16 Pro Max. Então, qual é a demanda de usuário, a demanda de consumidores potenciais para comprar o iPhone 16 Pro Max? Qual é esse número? Qual é essa quantidade? Não sei. Mas em tese, ela é mais fácil de ser visualizada. Por quê? Porque você sabe o que é que você quer medir. O problema está do outro lado. Quais são as variáveis que eu tenho que prestar atenção, que essas variáveis elas me ajudarão a prever a demanda de usuários do iPhone. Como é que é agora? Hein, já? 16 Pro Max. É renda? É idade? É grau de escolaridade? É região geográfica, ou seja, o pessoal que mora no bairro mais rico tem maior probabilidade de comprar isso do que o pessoal que mora no bairro mais pobre? Não sei. Eu só sei que eu tenho que juntar esse conjunto de dados e descobrir quais dessas variáveis me ajudam a prever minha demanda. Então, a lógica desse bloco, desse curso, será em vocês descobrirem qual é o conjunto de variáveis que consegue explicar a sua variável objetiva. É para isso que as empresas vão lhe pagar. Porque se ela já soubesse quais são as variáveis que prevêem a demanda dela, por exemplo, ela não vai precisar pagar por isso. Como se diz hoje em dia, joga no chat GPT que ele resolve. Achar essas variáveis é que é o X, literalmente, da questão. Beleza? Dúvidas até agora? Então, o Y normalmente a gente tem, o X a gente tem. A gente tem como? Se você tiver a inteligência de guardá-los. E aí vocês guardam isso aonde? Sistema de informações gerenciais. Que isso vocês viram, vocês tiveram a disciplina disso, não foi isso? Então, aquela disciplina é para deixar claro que você na tua empresa você tem que guardar informações de tudo. Porque quanto mais informações, quanto mais dados você guarda, entendeu? Mais esses dados podem ser utilizados para você tomar decisões melhores. Os americanos, eles fazem registro de tudo que vocês puderem imaginar. Tudo. E agora, na era da ciência de dados, mais do que nunca. Ano passado, quando eu estava lá mexendo com os dados da USDA, que é o Ministério da Agricultura deles lá, cara,
Eu encontrei coisas que eu fiquei assim, poxa, se o Brasil tivesse isso, 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 não. Entendeu? Por exemplo, dados de custo por hectare do algodão, sei lá, em 1994. Eles têm. Então, assim, se eu quisesse fazer uma série temporal para tentar prever para onde está indo os custos por hectare do algodão, isso serve para quê? Para planejar safra, por exemplo. Por exemplo, flutuação de preço. Serve para quê? Planejar o teu orçamento. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque com vocês como administradores, seja da sua empresa ou da empresa dos outros, vocês têm que se preocupar em guardar dados. Ah, em planilha do Excel? Não, né? Excel não foi feito para guardar dados. O Excel foi feito para analisar dados. E existem ferramentas muito melhores do que o Excel para fazer esse tipo de análise. Inclusive, eu vou mostrando essas ferramentas na disciplina Introdução à Ciência de Dados, que eu estou ensinando ela como optativa. Aí no final do semestre vocês vão ver o projeto que o pessoal lá está fazendo. Eles vão apresentar, pelo menos para vocês, eles vão apresentar. Não sei o resto do curso, mas para vocês vão ver isso. Então, uma vez que você é municiado de ferramentas para guardar dados, você consegue usar isso aqui. Porque aí, usando a matemática, você descobre esse alfa e esse beta aqui. Aí vocês vão perguntar, o que é esse alfa, o que é esse beta? Bom, aí o professor de matemática de vocês ia dizer assim, gente, o alfa é o coeficiente linear e o beta é o coeficiente angular. E aí vocês iam dizer, e daí? Entendeu? Traduzindo, o alfa, esse valor aqui que você está esperando, como já dei até a pista, se isso daqui for uma equação linear de uma variável, esse alfazinho que você está vendo aqui é exatamente a média. Ou seja, admitindo que nada mais aconteça, qual é o menor valor esperado que essa variável pode assumir? É esse alfazinho aqui. Claro, se for positivo, é o menor. Entendeu? Assumindo que tudo isso aqui é igual a zero. Se ela for negativa, ou seja, quando a reta está descendo, ele pode ser interpretado como o maior valor, dentro de certos limites. Um beta, entenda como se fosse uma espécie de, digamos assim, adrenalina da variável. Se esse beta aqui for maior que 1, isso significa que a variável, cada vez que ela existe, o lado de cá vai crescer tipo 1, tantas vezes. Então, ou seja, ela impulsiona mais rápido, ela acelera. Se ela for menor que 1, ela vai crescer mais devagar. E se aquele valor for negativo, é o contrário. Ao invés de fazer crescer, ela vai fazer diminuir. Então, esse coeficiente angular aqui é para você ver o quão rápido ou quão devagar esse conjunto de variáveis aqui em x vai afetar aqui essa variável y. Então, saber essa velocidade é muito importante para quê? Para você saber o quão a variável x está afetando a variável y. E aí, vocês, lá no primeiro semestre, quando vocês aprenderam cálculo, aí você me pergunta, professor, para que serve isso? É que se você, por exemplo, calcular a derivada daquilo ali, o resultado daquilo tudo ali vai ser beta. Que é justamente o quê? A taxa de aceleração da variável. O quão rápido ela cresce, o quão rápido ela decresce, ou o quão devagar ela está crescendo. Então, isso é importante para você saber o quê? O impacto da variável. E esse epsilon aqui, que vocês estão vendo no finalzinho, é simplesmente o quê? O erro de previsão. Porque como a gente está lidando com estatística, a gente não vai acertar na mosca.
Inclusive, quando a gente faz previsão, a previsão sempre é em torno de um intervalo. E a ideia é que a previsão esteja dentro desse intervalo. Por quê? Porque, no mínimo, você tem quantas estratégias aqui? 2. Você sempre vai ter, no mínimo, 2 estratégias dentro do intervalo. Você pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, a depender das subfaixas que você criar. Mas sempre você vai começar com, no mínimo, 2 opções. Semestre passado, foi cobrado que vocês fizessem o orçamento de uma única opção. Ou seja, você tinha simplesmente uma única perspectiva de preço, você tinha simplesmente uma única perspectiva de demanda. Aquele orçamento, do jeito que vocês fizeram no passado, só foi para fins didáticos. Na prática, são no mínimo 2 orçamentos que vocês vão ter que fazer. Para quê? Para você criar cenários do tipo e se. E aí você fica o quê? Mais prevenido, porque você já sabe o que vai acontecer. O que eu quero deixar claro é que existe uma confusão entre planejamento e plano. Certo? Inclusive, você já deve ter ouvido falar muitas vezes planejamento estratégico, já ouviu falar isso? Planejamento estratégico é simplesmente o processo. É o processo de criação do quê? Do plano. O plano é o quê? É simplesmente o teu manual de instruções. É o que vai te dizer, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, se acontecer essa situação, é isso aqui que você vai fazer. Por que eu estou falando isso? Para que semestre que vem, vocês não façam o plano de negócio de vocês por fazer. Porque se vocês fizerem o plano de negócio que vocês por fazer, na hora que vocês precisarem do plano, ele vai ser inútil. Porque ele não vai te dizer o que você deve fazer. Porque você nem vai confiar naquilo ali que você está olhando. E aí você se pergunta, então por que eu planejei? Simplesmente porque você quis jogar tempo fora. Mas quando você leva o planejamento a sério, dizendo que aquele documento que vai ser produzido vai ser importante para você tomar decisões, aí você vai confiar naquilo ali. Aí nisso os americanos eles são bem cartesianos no sentido de que vamos seguir o plano. Para evitar o quê? O que o brasileiro adora fazer. Improviso. Tipo, não, na hora a gente vê o que a gente faz. O norte-americano não age assim. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Só que na hora a gente vê, qual é o problema disso? É que você está fazendo... Entre você e um apostador não há diferença. Não há diferença. O que você está fazendo é simplesmente apostando para a tua empresa todo santo dia. Na hora a gente vê como é que a gente faz. Significa o quê? Você não tem plano. Se você não tem plano, você simplesmente só consegue pensar no curto prazo. E eu estou falando tudo isso daqui para quê? Para que vocês comecem a pensar no longo prazo. Ou seja, daqui a 5 anos eu estou querendo vender 30% a mais que eu estou vendendo hoje. Então vamos fazer de tudo para que daqui a 5 anos eu esteja vendendo 30% a mais do que hoje. E aí você vai ter esse plano como medida de quê? Comparação. Aí eu vou usar uma outra palavrinha em inglês, vocês já devem ter ouvido falar aí nas palestras. Benchmark. Entendeu? Benchmark literalmente é um banco de marcação. Que isso vem da oceanografia. Que antes ficava um cara sentado num banco, bench, marking the tide levels, ou seja, os níveis da maré. Por isso que vem benchmark. É um banco literalmente você fica sentado marcando. A maré agora está aqui, agora a maré está aqui, agora a maré está aqui. O que é o benchmark no nosso caso, no nosso contexto? É um ponto de referência. E eu quero saber como eu estou em função desse ponto de referência. Se eu estou melhor, se eu estou pior. E você só consegue saber isso se tiver o quê? Dados. Dados. Se vocês não perceberam ainda, o foco dessa disciplina é como é que eu uso os dados para tomar decisões inteligentes. E é agora que vocês vão começar a fazer isso. E uma dessas ferramentas é a regressiva. Beleza? Desce mais um pouquinho, Sara. Aí aqui, caso vocês queiram olhar em notação matricial. Isso daí, meu amigo, eu quase choro de alegria quando vejo um negócio desse. Porque você não faz ideia como isso acelera os cálculos assim de um jeito incrível.
Aí se vocês forem indo, pode ir. Ele vai mostrando como é. Vou decimar um pouquinho. A gente vai utilizar esse daqui, mas sem o ponderado. Só é mínimos quadrados ordinários que a gente vai utilizar, que aqui está bem estabelecido. E o mínimos quadrados ordinários, assim, se eu pedir para vocês fazerem na munheca, é simplesmente a operação matricial. Você faz uma transversa, multiplica por uma inversa e acha os resultados. Aí, eu vou pedir para vocês fazerem isso na munheca? Não, né? O Orange vai fazer isso para vocês. O que eu quero que vocês tenham em mente é, volta lá, Sara, para cima. E na hora que o Orange entregar os resultados para você, eu quero que vocês montem a equação e interpretem a equação. O que é que essa equação está dizendo para vocês? É esse o objetivo. Entendeu? A parte de fazer conta, deixa que o software resolva. O que eu quero é que vocês, na hora que sair o resultado, vocês interpretem o que está acontecendo. Beleza? Pode ir até o final, Sara, só para mostrar. Aí tem mais um bocado de coisinha aí, para quem quiser ver a parte matemática, pode ir. E ali se expandia para estar a bibliografia. Na versão inglesa, tem toda uma bibliografia gigante ali. Mas se você expandir ali, eu acho que se você clicar em expandir, ele vai mostrar mais alguma coisa, eu acho. Eu acho que é para mostrar. Mas na versão inglesa ele mostra toda a bibliografia bem direitinho aí. Beleza? Dito isso, abram o Orange. Um novo ou aquele dos fitness? Não, vai ser um novo. Vamos começar um novo agora. Tem uma coisinha interessante que o Orange ele traz alguns bancos de dados já para a gente começar a brincar com eles. Claro, depois a gente vai lá no Kaggle explorar um pouquinho mais. Oh, Deus. Então, assim, é importante que vocês deem uma lida na parte teórica. Aí lá no plano de ensino eu coloquei uns livros lá para vocês darem uma olhada. Esses livros tem na nossa biblioteca virtual. Por que é importante vocês lerem a parte teórica? Para vocês saberem o que é que vocês estão fazendo. Entendeu? Aqui eu vou focar muito na parte operacional, ou seja, como fazer. Entendeu? Mas por mais que eu explique em sala de aula, é muito importante que vocês leiam a parte de regressão. Isso vai ser bom para vocês mesmos, para vocês compreenderem o que é que vocês estão fazendo. Então vamos lá. Vamos lá na parte do data lá, Sara. Isso. E aí é o seguinte. Caso vocês estejam, sei lá, com preguiça de ir lá no Kaggle procurar alguma coisa, o Orange tem esse ícone aqui chamado Dataset, só dá um clique nele. E esse ícone Dataset, ele permite você carregar alguns bancos de dados que o Orange traz consigo. Certo? Você dá um clique duplo nele, aí tu deixa só um pouquinho a janela, sabe, por favor. Isso, tá. Na hora que você faz isso dali, ele está te trazendo quais são os bancos de dados que você pode utilizar. Tem vários. Certo? E aqui, ele está dando umas palavras-chave do que você pode utilizar esse banco de dados. Tá certo? Aqui, a gente vai começar a lidar com o tipo da variável aqui que ele está chamando de target. Que até agora vocês não tinham trabalhado com esse tipo de variável. Quando a gente muda o papel de uma variável para target, a gente está dizendo que ela será o nosso y, ou seja, é o valor que eu estou querendo prever. Certo? Aqui ele já vai trazer específico para vocês, mas depois eu vou mostrar como carregando via Kaggle você pode mudar o papel da variável. Então, para lidar com regressão, gente, seja para fazer classificação, a variável, quando é do tipo de classificação, ela tem que ser categórica, que a gente não vai ver hoje. O que a gente vai ver hoje são tipos numéricos, porque eu estou querendo fazer previsão, certo? E aqui nos tags ele está dizendo aqui
o que é que você vai encontrar nesse banco de dados, certo? Aqui, Sara, digita só economy para ver, só para ele trazer os bancos de dados de economia. Isso. Certo? Então, se vocês olharem aqui, ó, esse daqui do banco provavelmente vai ser interessante para a classificação, o Bank Market, imaginando agora. Esse California Housing, me parece que a gente vai conseguir fazer previsão de preço de casas lá na Califórnia. Certo? Vamos tentar explorar aqui, porque aqui ele já está me dizendo que tem 20.640 registros, temos 9 variáveis e o target é numérico. Então, quando ele é numérico, é um bom banco de dados para a gente trabalhar com regressão. Certo? Então, vamos escolher aqui o California Housing. E aí, quando você escolhe, aqui embaixo, ele já traz aqui uma explicação. Ele diz ali, ó, o The California Housing Dataset contém informações sobre os distritos da Califórnia coletados nos anos pelo Censo dos Estados Unidos em 1990, cujo objetivo é prever os valores medianos de casas. Certo? Só esclarecendo qual é a diferença entre mediana e média, é que a mediana é o valor que divide o banco de dados ao meio. E a média é o valor que representa o conjunto de dados. Certo? Ele inclui 8 características ali. Aí vamos agora às nomenclaturas específicas da ciência de dados. Em estatística, as variáveis que eu vou utilizar para influenciar a variável que eu estou querendo medir, nós chamamos de variáveis independentes. A depender do ramo da estatística, eles chamam de covariates. Em ciência de dados, a gente chama de features, ou características, ou seja, quais são as características que explicam o movimento dessa variável. Aqui eu quero saber o quê? Quais são as características que explicam o preço mediano das casas na Califórnia. Tem alguém aqui que trabalha no setor imobiliário? Sei, né? Então, no setor imobiliário, qual é uma informação que sempre quer saber? Como está a flutuação de preços dos imóveis. Porque isso afeta, inclusive, o faturamento da imobiliária. Se os preços dos imóveis estão caindo, o faturamento da imobiliária também vai cair. Se o preço dos imóveis está subindo, seja para venda ou para aluguel, o faturamento da imobiliária vai subir. Por outro lado, se o preço dos imóveis está caindo, possa ser que motive mais gente a querer alugar. Entendeu? Quando o preço dos imóveis está subindo muito rápido, as pessoas ficam mais reticentes, seja para alugar ou para comprar. Mas se eu sou investidor, se o preço começa a subir, aí é que eu quero comprar um imóvel mesmo, porque é tipo bolsa de valores. Você compra hoje baratinho, daqui a um tempo está mais caro, e aí você revende. Se o preço está caindo, se eu sou investidor, por outro lado também é bom, porque a depender do que eu vou comprar, eu compro, reformo, está aí mãos à obra para provar isso, e revendo. Entendeu? Então eu quero saber o que é que afeta isso. Por quê? Porque se eu sei o que é que afeta, eu consigo prever. Gravem isso na cabecinha de vocês. O que a gente está fazendo aqui agora é previsão. Só que sem o estereótipo da mãe de Iná. A gente vai utilizar o que aqui? Dados. Então vocês já sabem, para a empresa de vocês, viu, madeireira? Guardem toda a informação que vocês produzem todo santo dia. Você pode não saber hoje para que serve, mas em algum momento você vai descobrir para que serve. Entendeu? Aí aqui ele diz, ó, median income, o que é isso? Receita mediana. Aí aqui ele diz aqui, ó, housing median age, aqui é o que? É a idade da propriedade. Total rooms, ou seja, a quantidade de, aqui no caso rooms não é bem, aqui é sala mesmo e o outro ele separa ali para quarto. Quanto mais salas,
em tese mais caro o imóvel, quanto mais quartos, em tese mais caro o imóvel. População, o household ali é em relação à vizinhança. Latitude e longitude, que é o ponto geográfico. Para que é isso? Eu quero saber onde na cidade está o imóvel. O que é isso? É um zoneamento. Você tem bairro que você sabe que se o imóvel estiver naquele bairro, tende a ser mais caro. Se tiver em outro bairro, você pode saber que ali vai ser mais barato. Aí, ó, a variável alvo, target. Em estatística, o target, ou seja, o alvo, normalmente é chamado de variável dependente. Certo? Mas em ciência de dados a gente vai chamar de target, por quê? Porque é o nosso objetivo, é o nosso alvo, é o que a gente está querendo fazer. Representa o valor mediano da casa para cada distrito em centenas de milhares de dólares. Ele já dá, inclusive, a unidade que você está olhando. Então, na hora que você olhar aqui um 100, aquele 100 quer dizer o quê? 100 mil dólares. Entendeu? Ali, ó, com altos valores, indicando habitações mais caras. Os altos valores indicando que as habitações são mais caras. O conjunto de dados provê uma fotografia. Essa fotografia aqui, o snapshot, é aquilo que eu estava falando do que é um dado transversal. Ou seja, eu só estou vendo o que aconteceu num ano específico, num momento específico. Eu não estou vendo ao longo de vários anos. Do relacionamento entre os fatores socioeconômicos e geográficos e os preços das habitações na Califórnia. Então, eu quero saber como é que elas se relacionam. Então, compreender o conjunto de dados antes é importante para que você, enquanto analista, saiba onde é que você está se metendo. Porque senão vai acontecer o que vocês fizeram, inclusive, no primeiro trabalho. Que alguns de vocês ficaram me perguntando, professor, o que é que esse banco de dados quer dizer? O que é que aquela variável quer dizer? O que é que aquilo ali quer dizer? Então, se você não tem essa informação, como é que você vai tomar decisão? Como é que você vai me explicar aquilo ali? Entendeu? E aqui, claro, ele traz uma referência onde esse conjunto de dados foi inicialmente publicado. Então, esse foi o caso das habitações na Califórnia, mas qualquer banco de dados desse você clicar vai vir essa explicação e onde ele foi inicialmente utilizado. Pode fechar, certo? Então, uma vez que tem esse dataset aí, qual seria o próximo ícone que eu colocaria ali? O data table. Por que, Ana Laura, você colocaria o data table? Para você ver os dados, porque até agora você não sabe a menor ideia do que está ali dentro. E aí faz a conexão, dá um clique aqui, ó, um clique só esticar um pouquinho para as laterais. Isso. Aí aqui, ó, o que é que você tem que prestar atenção? Só der só um pouquinho, só um pouquinho. Que bichinho. Isso. Pronto. Quando você tem uma variável do tipo target, ela sempre vai ser a primeira coluna que vocês vão enxergar aqui. E ela vai estar pintada de cinza. Entendeu? Para você, analista, saber o que é que você está enxergando. Aqui estão as informações do banco de dados. E aqui, se você for olhar para o outro lado, você tem as variáveis. Do qual você já sabe que você vai trabalhar esses relacionamentos entre eles. Pode fechar aí. Antes de você fazer a regressão, vocês precisam utilizar um ícone que vocês viram no projeto passado, inclusive foi a última coisa que eu ensinei para vocês. Que ícone foi esse? Correlação. Então, antes de vocês se meterem com regressão, sempre é interessante vocês, digamos assim, rodarem uma correlação.
Certo? Onde é que está o ícone de correlação? Você vai lá do unsupervised, aqui, ó. E você traz o ícone de correlação. Só dá um clique. Opa. Oi, Jesus. Pronto. Aí você pode ligar até o data table diretamente nele. E ali você muda de data para data, é isso. E aí você abre ali as correlações. Pode baixar. Opa. Deixa maior. Isso, pronto. Detalhe aqui, ó. Aqui a gente tem que garantir que seja a variável, o target da gente, entendeu? Que é o Madhouse Value aqui, ó. Certo? Todo mundo está vendo isso aqui? Tá, né? Então veja só que tipo de informação a gente já consegue saber aqui, ó. Então quando eu comparo aqui o valor mediano da casa com a renda mediana, essa correlação aqui é positiva ou negativa? Positiva. O que é que isso quer dizer? Que quando o valor sobe, o outro tende a subir também. Perfeitamente, isso aí. Então, com essa informação, eu volto, então vou modificar. De que maneira essa informação é útil para vocês? Enquanto tomadores de decisão, uma vez que você sabe que quando uma sobe, a outra sobe. Como é que vocês usariam essa informação a favor de vocês? Eu vou procurar vender para esse grupo de pessoas. Melhora a resposta. Porque se eu vou conseguir vender o produto por um valor mais caro, se eu vender para essas pessoas que têm essa característica, eu vou procurar vender para elas. Como é que eu melhoraria a sua resposta? Casa cara tem que ser vendida para quem tem dinheiro. Casa barata tem que ser vendida para quem tem pouco dinheiro. Então, de início, você já sabe que tem o que aí? Dois públicos. Sim, bem raso. Uma análise bem rasa. Você tem dois públicos aí. Tem a galera com muito dinheiro e a galera com pouco dinheiro. Então, a galera que tem muito dinheiro, eu tenho que mostrar o que para eles? Casas caras. Galera que tem pouco dinheiro, o que é que eu tenho que mostrar para eles? Casas mais baratas. Entendeu? Quando vocês já fizeram a experiência de, sei lá, num boticário desse da vida, do tipo bem vestido e mal vestido? Você é o boticário bem vestida e é o boticário mal vestido. Boticário? Por exemplo, para comprar perfume. Se você for bem vestida, a vendedora vai te empurrar os perfumes mais caros que ela puder encontrar. Porque quando você vai bem vestida, você está passando informação para ela. Qual é a informação? Você tem dinheiro. E como ela vive de comissão, ela vai querer vender os perfumes mais caros para você. Agora vai lá de chinela havaiana, bermudão, camiseta lá do Pikachu. Ela vai te oferecer os produtos mais baratos que ela tiver. Porque você está passando também uma mensagem para ela. Qual é? Eu não tenho muita grana. Mas ela vai querer vender de todo jeito, por quê? Porque é melhor ela ganhar pouco do que não ganhar nada. Entendeu? Então, é essa outra informação que você vai ter aqui. Eu, enquanto corretor, eu tenho que prestar atenção na renda do meu cliente. Se é um cara de alta renda, eu já começo a mostrar o quê? O meu portfólio de casas mais caras. Aí, a partir da interação que eu vou ter com eles, eu aumento o valor das casas ou eu vou procurando outras casas mais baratas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é a primeira coisa que os irmãos à obra faz. A primeira coisa que eles perguntam é: qual é o seu orçamento? Assim, assumindo que vocês sabem o que é que eu estou falando, né? Tirando a nossa real estate agent aqui, vocês sabem o que eu estou falando. Sim, mas a primeira coisa eles levam na casa deles não tem. Mas eles sempre. Mas ali eles fazem, o que eu, com todo perdão, eles fazem uma sacanagem, que é simplesmente o quê? O ser humano é movido por expectativas. Então o que é que eles fazem? Ele primeiro começa assim: qual é o teu orçamento? Aí a Sara chega e diz assim: professor, eu só posso gastar 300 mil reais numa casa. Tudo bem. Aí eu mostro logo uma de 500. Aí ela fica maravilhada, ela fica empolgada, ela já pensa assim, já planeja assim:
Para os meus filhos eu vou deixar de herança uma dívida. Entendeu? Por quê? Porque ela cria uma expectativa do tipo, poxa, será que com 300 mil eu consigo ter uma casa de 500 mil? Não, não consegue. Mas aí, na hora que ele sobe a expectativa, ele depois traz para a realidade do tipo, olha, isso daqui, se você tivesse 500 mil, é seu. Agora você não tem 500 mil, a gente vai tentar algo parecido com isso aqui. E aí a gente começa o processo de negociação, reforma e aí vai. Mas a primeira coisa que ele pergunta lá no programa é, quanto é que você está disposto a gastar? O que é isso? A renda ali. É a primeira coisa que ele pergunta. Vamos lá. Segunda coisa que apareceu aqui, ó, o que é? A quantidade de salas. E o valor médio da Tá certo? Só que aqui, e relacionando com a nossa variável que a gente quer, esse valor é positivo ou negativo? Positivo. Só que ele não é tão grande. Aqui é 0,6, a gente pode arredondar para 0,7. Aqui é 0,15. Então existe uma relação, mas não é tão decisiva, ou seja, o fato de ter muito quarto ou pouco quarto não quer dizer que o preço vai acompanhar na mesma magnitude. Outro itemzinho aqui, latitude, tá vendo? Aí vamos agora ensinar geolocalização para vocês. Então aqui aí aqui eu vou tentar desenhar um mapa de Pato Branco, tá? Perdoem o artista aqui, mas eu acho que o mapa de Pato Branco é uma coisa assim. Entendeu? Latitude é você medir a sua distância em graus em relação à linha do Equador. Então a latitude ela vai estar nesse eixo aqui. Longitude é para você medir a sua distância em graus em relação ao famoso, vocês já ouviram falar isso em aula de geografia, meridiano de Greenwich. Por que meridiano de Greenwich? Porque esse diabo foi inventado na época em que a Inglaterra mandava no mundo. Entendeu? Aí na cidade lá do Greenwich, tem um observatório de Greenwich, eles disseram, aqui é o zero. E a partir dali, a gente define a longitude. Então, a longitude é em relação a isso aqui. Logo avisando que o Brasil, em quase sua totalidade, ele, em termos de latitude, a latitude, em sua maioria no Brasil, é negativa. Porque a maior parte do território brasileiro está abaixo da linha do Equador. Só um pedacinho pequenininho está acima. Entendeu? E o Brasil está todo a oeste do meridiano de Greenwich. Então, ou seja, em sua maioria no Brasil, latitude e longitude são valores negativos. Mas o que eu quero dizer com isso? É que, como a latitude é em função ao Equador, eu estou medindo se a tua localidade está mais ao norte ou se está mais ao sul. E longitude é se está mais a leste ou se está mais a oeste. Entendeu? Pergunta a vocês ali, a correlação é positiva ou negativa? Negativo. Ou seja, a relação entre latitude e o valor mediano das causas é inverso. Aí eu pergunto a vocês, as casas mais caras estão aonde? No norte ou no sul? No norte. Pensa. No sul. Porque a latitude, lembra, o zero, se é positivo, eu estou indo mais ao norte. Zero, se é negativo, eu estou indo mais ao sul. Entendeu? Então ali, apesar de ser uma correlação fraca, mas ele está dando uma indicação que se a casa fosse posicionando mais ao sul da cidade de Los Angeles, o preço tende a subir. Entendeu? Aí eu estou usando o que? A geografia para tentar determinar se a casa é mais cara ou mais barata.
Tu, Real Estate Manager, aqui em Pato Branco, onde é que estão as mais caras? No norte ou no sul da cidade? Eu não entendo muito norte e sul. Tá, o norte, vamos lá. Com certeza não tá no sul, né? Vamos lá. Vamos lá. Assuma que o centro da cidade é o marco zero. Se você for em direção ao shopping, você está indo para o norte. Se você for em direção a, deixa eu ver aqui, a FIPAL, concessionário Fiat, Ah, sim, sim. você está indo para o sul. Se posicionou? Sim. Pronto. Com essas referências, onde é que estão as casas mais caras em Pato Branco? No norte. Aqui seria o seguinte, quanto mais indo ao norte, mais caras as casas vão ficando. Então seria uma correlação positiva. Entendeu? Ali está dizendo que naquela cidade, quanto mais indo ao sul de da Califórnia ali, mais caro. E se você olhar o mapa da Califórnia, entendeu? Você vai ver que no sul da Califórnia estão Los Angeles, São Francisco, Santa Mônica, e por aí vai. É Orange County, e por aí vai. É onde Malibu Beach, vocês já assistiram, né? Two and a Half Men, né? Kimberly, eu estou precisando, porque assim, tu tem que seguir minhas referências. Tu nunca assistiu 2 Homens e Meio, não? 2 homens e meio? Nossa. Tu não é tão novinha assim não, pra não ter visto. Tu não é tão novinha assim não, pra não ter visto 2 Homens e Meio. Então ali no sul da Califórnia é onde o dinheiro... Vamos lá. Continuando. Charlie Harper morava em Malibu Beach, se não me engano. Mais ao sul. Aqui, ó. Continuando. Aqui, ó. A idade da casa, por alguma razão, ela tem uma correlação positiva com o valor médio dela. Sou estranho, né? De uma casa mais antiga, ela ser mais cara. Entendeu? Só que é uma correlação fraca, entendeu? Uma correlação fraca. Aí aqui está uma correlação bem, apesar de ser negativa, bem perto de zero. Ou seja, a quantidade de quartos aqui, antes a gente tinha visto a quantidade de salas, e aqui a quantidade de quartos. Aqui a longitude, ou seja, independente se... Aqui, se isso fosse relevante, aqui estaria dizendo o quê? Quanto mais a oeste, mais caro. Se você botar no mapa da Califórnia, quando você mais a oeste vai, mais próximo da praia você está indo. Normalmente, casas à beira da praia tendem a ser mais caras. Então, ou seja... É porque aqui os valores são baixos, mas veja como a geografia pode determinar o valor de um bem, de um imóvel que você queira estar trabalhando. Aí aqui a população bem baixo e aqui agora tem que lembrar que variável é essa aqui. Isso daqui deve ser a ocupação média, também bem baixo. Então, pelo que a gente está olhando aqui, basicamente eu teria que prestar atenção somente na renda. Porque as correlações aqui são correlações consideradas bem baixas. Então, normalmente, não existe uma convenção, gente, para correlação. Mas, normalmente, vocês podem adotar a seguinte regra. Quando o valor da correlação, independente dela ser positiva ou negativa, ela for maior ou igual a 0,8, você pode dizer que é uma correlação muito forte. Independente se é positivo ou negativo, se o teu valor, aí agora eu vou ter que usar notação de colchetes. Digamos que tiver aqui entre 0,6 e 0,8, o colchete, vocês lembram da matemática, quer dizer que os valores estão incluídos. Isso daqui é um conjunto. Você pode dizer que ela é forte.
Se é mais ou menos, aí se ela variar aqui em 0,4, 0,6, você pode dizer que ela é média. Mais ou menos, se ela for aqui 0,2, 0,4, você pode dizer que ela é fraca. Aqui mais ou menos, se ela for aqui, vai ficar até meio estranho aqui, né? Mas se ela for aqui 0,2, você pode dizer que ela é fraquíssima. Para ser bem específico, isso daqui, para ser bem corretinho, aqui não pode ser colchetes, aqui pode ser um parênteses assim. Isso é bem correto. Não tem regramento, você pode usar isso como uma espécie de sistema de orientação para você saber para onde é que você vai se meter. Então, por exemplo, o primeiro ali, como é 0,6, um pouquinho maior que 0,6, fica uma relação forte. Entendeu? O restante, se vocês prestarem atenção, está todo mundo aqui. Ó. Então, como é considerado fraquíssimo, meio que vocês nem vão prestar atenção naquelas variáveis ali, vocês só vão prestar atenção na primeira. Que a primeira é o quê? É a renda do cidadão. Beleza, gente? O que é que a gente está fazendo aqui agora? É diagnosticando o conjunto de dados, para depois ir para a regressão. Um outro questão, pode fechar, Sara, por favor. Um outro elemento que você pode utilizar para diagnosticar é criar um gráfico scatter, um gráfico de dispersão, que é o gráfico aqui, o scatter plot aqui. Aí você pode puxar lá do próprio data table. Aí, dado para dado. E aí lá, o que é que a gente vai colocar aqui? Desce aqui um pouquinho. Clica aqui em File Informative Projections. Ele sai calculando todas as melhores opções que você medir aqui. Só que não é a primeira que a gente quer medir. O que a gente quer medir aqui é o seguinte. Aqui no X, sabe, você põe a renda do cidadão, que é esse daqui, Med Inc. E aqui embaixo você coloca aqui esse Med House Val. Lembra aquele calculando a relação? Se você descer aqui um pouquinho, só descer um pouquinho, desce um pouquinho. O regression line está aparecendo aqui, então é isso que eu queria. Aqui, ó, tá o 0,8 que a gente tinha visto lá na correlação, ali na linhazinha de preto, ó. Se for aqui, ó, isso daqui que ele está mostrando é justamente a correlação de piso. Então perceba que quando está aumentando a renda do sujeito, está aumentando aqui o valor da casa. Claro que não é perfeito. Por que não é perfeito? Porque é 0,6, 0,68. Então é por isso que tem essas dispersões aqui, entendeu? Existe uma relação de crescimento, mas você veja que os pontinhos eles não estão próximos da previsão, porque essa linha reta aqui que você está vendo é a previsão. E os pontinhos que você está vendo aqui é a realidade. Não vai sair um modelo de previsão perfeito, mas a gente vai conseguir ter um modelo. Mas vocês estão vendo aqui que o que eu estou tentando ver aqui antes é se existe uma relação de linearidade mínima para que eu possa usar o quê? Regressão linear. Nesse exemplo aqui, o modelo não vai sair bem bonitinho. Eu quero começar mostrando um modelo que não dá certo, porque se eu ficar só mostrando modelos que dão certo, aí eu vou estar só dourando a pílula para vocês. Não é esse o objetivo. A gente tem que lidar com coisa complicada. Mas vocês conseguem perceber aqui que quando um está aumentando, o outro também está subindo. Não de maneira perfeita. Por quê? Porque ela só vai acontecer de maneira perfeita quando essa correlação aqui, ó, ela for bem próxima de 1. Quando ela é bem próxima de 1, é que aí você vai ver esses pontinhos aqui em cima dessa reta pretinha ali.
Beleza? Então o que é que eu estou mostrando aqui para vocês agora é simplesmente como é que vocês fazem o primeiro diagnóstico desses conjuntos de dados que vocês estão trazendo, que eu estou trazendo aqui para vocês. Beleza, gente? Então até aqui não tem nenhuma novidade que eu já não tivesse mostrado anteriormente. Só que aí o que é que você está fazendo? Agora você está planejando montar uma equação. Que equação é essa que você quer montar? Sobe lá um pouquinho, só para ver as variáveis. Sabe? Então, ou seja, você quer montar uma equação de tal maneira que aqui eu tenho med, house, val. Isso daqui é o valor que eu estou querendo medir. Tá certo? Vai ser igual a um A, do qual eu não faço a menor ideia por enquanto de quanto é esse valor. Mas por essa reta aqui, ó, ele já dá uma pista aqui que é alguma coisa maior que zero. Que aí vai somar com B, que também eu não faço a menor ideia quanto é esse valor por enquanto. Mas esse Bzinho, ele vai dizer o quê? A inclinação da reta vezes med inc. Então é isso daqui que eu quero encontrar. Esse conjunto de dados aqui eu tenho, esse conjunto de dados aqui eu tenho. Eu vou usar a regressão linear para quê? Para achar quem é o A e quem é o B. Então, na hora que eu achar o A e o B, eu tenho o quê? Uma equação de previsão. Então, no momento que eu tenho essa equação de previsão, para qualquer valor de renda que eu colocar aqui, eu vou conseguir prever o quê? O valor da casa. E aí, para tomar a decisão, isso é fantástico. Imagina tu começar a tentar encontrar qual vai ser o valor esperado. Uma vez que isso daqui você controla, ou seja, você controla a partir de quanto? Como? O teu cliente vai lá te dar essa informação. Chega lá e pergunta, Sofia, quanto é a tua renda anual? Então, na hora que tu me diz a tua renda anual, joga aqui na equação e já começa a separar quais são as casas que eu vou mostrar para você. A partir da tua... Maiara, não é isso? A partir da tua renda, Maiara, na hora que eu jogar aqui, eu já sei mais ou menos que tipo de valor de casa eu tenho que mostrar para você. E eu evito o quê? Constrangimento. Se eu sei que tu ganha 3 mil reais, para que eu vou te mostrar uma casa de 2 milhões? A pessoa quer Não, você vai ficar feliz do tipo, ó, que lindo. E ao mesmo tempo você vai ficar chateado do tipo, por que tu mostrou isso para mim? Entendeu? Mas se você der, sei lá, 3 mil reais pro meu, diz assim, ó, Sofia, sei lá, uma casa de 300 mil, dá? Vamos ver aqui se dá certo. E a gente trabalha para você levar essa casa de 300 mil. Você evita de constrangimento. Desnecessário, você não. Veja só o detalhe, gente. Vocês estão usando matemática, estatística, para evitar que seu cliente fique decepcionado contigo logo no primeiro encontro. Primeiro encontro. O cara dizer, pô, tu está sendo atencioso comigo. Matemática. Beleza, gente. Pode fechar ali, Sara, por favor. Volta lá no menu Data, por favor. Deixa eu ver se é no Data. Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma outra maneira de vocês fazerem diagnóstico. Porque, de novo, gente, não adianta você correr para a regressão sem você entender onde é que você está se metendo. É aquela coisa, eu digo assim, Ana Laura, vamos para uma rave, aí tu me pergunta, aonde? Eu digo, não interessa, tu ia? Ia. Não. Pior é que ela ia. Ela Não. Ah, nem tanto. Pelo menos pergunta onde é, né? Não, eu ia perguntar. Onde é que é, tal, né? Então, mesma coisa aqui. Ela ia. Então vocês vão usar aquele ícone ali, vocês também tem um íconezinho ali que tem um pódio ali, 1, 2, 3. Rank. Pode clicar ali. E aí você liga o data table diretamente nele. E aí, dado para dado. Ai. E aí você abre o rank aí.
Desce mais um pouquinho aí. Aí. Aí você... Vamos deixar por enquanto aqui. Professor, que diabo é isso? Isso daí, gente, é uma maneira do Orange te dar uma pista mais refinada do que a correlação, no sentido de que tipo de variáveis você tem que prestar atenção para prever o valor das casas. Certo? E aqui ele está utilizando dois métodos de avaliação, e aqui meio que não preste muita atenção no valor, mas sim na sua magnitude. Se eu for utilizar aqui esse critério que ele está chamando aqui de regressão univariada, olha só para essa coluna. Qual é a variável que tem o maior valor? Income, que é a renda, que a gente também já tinha visto na correlação. Então, ou seja, eu utilizando um outro critério diferente, cheguei na mesma conclusão. Isso também é uma coisa que a gente também faz muito em estatística. Se eu for por vários caminhos diferentes, eu estou chegando no mesmo destino. Isso é uma outra técnica que a gente faz de estatística. Ou seja, vamos utilizar vários métodos de avaliação e ver se a gente chega na mesma conclusão. Com correlação, a gente já tinha chegado à conclusão que a renda média a gente poderia utilizar. Aqui também eu estou chegando para essa conclusão, por esse critério aqui. Agora, se eu mudo o critério, aí ele me sugere outros dois tipos de variáveis, que seria o quê? Salas e quartos. Entendeu? Qual dos dois critérios está válido? Vamos ter que testar. Entendeu? E isso é uma outra coisa que a gente também vai se deparar muito em análise de dados. Dificilmente a gente vai encontrar a resposta pronta. A resposta mais válida tem que ser através de testes. Então vamos testar se o modelo por aqui é melhor ou se o modelo por aqui é melhor. Ou seja, eu quero saber se essa equação aqui é a correta ou aí ele está me dando uma pista de um outro tipo de equação que pode surgir ali. Que outra equação ele está sugerindo ali? De que o MEV house val é igual a um certo A, que eu não sei, mais um B vezes mais um C, que eu também não sei que valor é esse C, vezes, aí aqui é, ele botou bad, aí tem um R, um M e um S. Aí a pergunta é, qual dos dois a gente escolhe? A gente vai escolher aquela que me entregar a previsão, digamos assim, vai ser aquela que erra menos na previsão. Aquela que errar menos vai ser a equação que eu vou usar. Ou seja, é o número de quartos e o número de salas que determina o preço da casa, ou se eu tenho que prestar atenção na renda do meu cliente. O que é que eu tenho que prestar atenção? Entendeu? A priori, as evidências estão mostrando para essa variável aqui. Porque por dois caminhos diferentes eu cheguei à mesma conclusão. Entendeu? Mas eu estou mostrando aí como se fosse mais um critério que você possa utilizar para fazer a sua modelagem aqui. Beleza? Pode fechar a letra. Aí, a partir de todo esse blá blá blá, beleza, professor, e aí, como é que a gente faz a previsão? Claro que eu vou fazer aqui de uma maneira que na prática é já mais fácil. Eu só vou fazer aqui para vocês terem um primeiro contato. Como diriam os franceses, un avant-première. Entendeu? A
Mas na prática, jamais façam isso que eu vou fazer aqui e agora. Então, deixa registrado ali que eu estou dizendo que na prática não é para fazer isso. Vamos lá. Pode desce aqui um pouquinho, sabe? E aí você vai aqui nesse link aqui mais para baixo chamado Supervised. Deve ter em algum lugar aqui. Sobe aqui um pouquinho. Ou é... Minto. Esse aqui. Model. Minto. Pronto. E aí, gente, nessa aba do Model é que a gente vai trabalhar os modelos de previsão. E como eu estou falando de regressão linear, o ícone está bem aqui. Ó. Você clica ali. Só um clique. Não foi. Ai, travou, professor. Travou, mas tu salvou, né? Salvei. Vai lá. Ah, é. Tá, só preciso. Pode fechar, só preciso de um. Tá, e aí você liga lá do data table diretamente a ele. Aí, dado para dado. E aí você dá um clique nele. Pronto. Vamos trabalhar aqui um pouquinho. Essas parametrizações aqui, Read Regression, Last Regression, Last Net Regression, são parametrizações que a gente pode utilizar para tornar o modelo mais acurado. O nosso objetivo aqui inicial é sempre você deixar aqui no regularization. Entendeu? Depois eu vou mostrar o que é que isso daqui afeta ou não o modelo. Certo? Deixa sempre marcado esse aqui, esse fit intercept, deixa ele sempre marcado, por quê? Porque se você desmarcá-lo, ele vai dizer que esse valor de A aqui é igual a 0. Eu não quero isso. E aí, pode fechar isso daí porque ele já fez as contas. Só que aí você me pergunta, e aí, professor, como é que eu vejo o resultado disso aí? Aí você vem bem aqui, ó, você joga um data table aqui, um outro data table, e aí você liga daqui para cá. Aí, vamos lá. Na hora que você vê aqui, o que é que ele está querendo lhe mostrar aqui? Veja que ele fez uma ligação dos coeficientes para dados. Então, essa ligação aqui, ele vai mostrar para a gente quem é A, quem é B, e por aí vai. Pode clicar em OK, e aí abre a tabela. Só que aí você vai me perguntar o seguinte, professor, apareceu todo mundo. Se você observar ali, tem um coeficiente para todo mundo ali. Por quê? Porque a gente jogou o banco de dados completo. Entendeu? A gente não fez uma separação do tipo para ele criar um modelo só com essas duas variáveis aqui. Entendeu? Ou seja, ele pegou tudo que estava lá e ele montou uma equação onde tudo isso daqui, todas essas variáveis têm seus coeficientes aqui. Se você observar aqui o MEDINC, é o que eu quero saber, é esse valorzinho aqui. Então, esse valor aqui, de maneira bem grosseira, mas esse daqui não é o correto, eu pegaria esse valor ali 0,43 e substituiria aqui no lugar do B. Certo? E de uma maneira bem grosseira, eu pegaria esse menos 36,94 e colocaria aqui no lugar do A. Entendeu? Só que eu teria que colocar as outras variáveis também. Mas se vocês prestarem atenção, ó, aqui o resultado é bem próximo de 0. Aqui é bem próximo de 0. Aqui é mais ou menos quase próximo de 0. Aqui não, aqui nem está. Aqui é bem próximo de 0. Aqui bem próximo de 0. Aí vocês sabem que alguma coisa multiplicada por algo bem próximo de 0 é quase 0. Entendeu? Então, no primeiro contato com regressão, gente, se você pegar todo o conjunto de dados e montar do jeito que foi montado aqui, ele vai te entregar isso aqui. E isso daqui são o quê? São os coeficientes aqui. São esses coeficientes que eu não sei. E aí eu consigo montar uma equação para quê? Fazer previsão. Ou seja, eu atribuo valores aqui às minhas variáveis e eu vou tentando adivinhar quanto é o valor da casa. Então, para montar o modelo é basicamente isso. O detalhe é, uma vez que esses números estão entregues ali, o que é que eu vou fazer com eles? Aí é que está o detalhe. Certo? Só que do jeito que está montado aí, gente, digamos assim, é a maneira mais errada que vocês podem fazer para rodar a regressão linear. Por quê?
Deixa eu ver a hora. Porque é o seguinte. Porque quando você pega todo o conjunto de dados e cria esse modelo, você pode estar criando o fenômeno que nós chamamos em ciência de dados de overfit. Overfit, uma tradução bem grosseira, é como se você estivesse pedindo para o modelo decorar os dados. Qual é o problema de você pegar um modelo que decora os dados? É que se você apresentar para ele dados que ele nunca viu, ele não vai conseguir prever com qualidade. E aí tem também o fenômeno do contrário, que é o underfit, que isso também é problemático. O que seria o underfit é aquele modelo que vai errar assim, bem grosseiramente. Então, na análise do dado, você tem que evitar criar um modelo que decore os dados, mas também você tem que evitar um modelo que não acerta nada. E para você evitar isso daí, para você ter certeza que esse seu modelo é bom, ele tem que acertar com dados que ele nunca viu. E aí, em ciência de dados, a gente chama como critério para a construção de qualquer modelo, de você criar um conjunto de dados de treino, ou seja, o conjunto de dados no qual você vai criar o modelo, mas também você tem que ter um conjunto de dados de teste, que é nesse conjunto de dados de teste que você vai verificar se seu modelo é bom. Se seu modelo consegue acertar o que ele nunca viu. Aí, a partir daí, é que você pode dizer se você vai utilizá-lo ou não. E adiantando, regressão linear é o nosso benchmark. Ele é um modelo base. Então, o que você vai fazer é o seguinte. Ao longo do curso, a gente consegue criar coisa melhor com a regressão linear. Aí é por isso que eu vou mostrar para vocês no curso, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do conceito de redes neurais, já ouviram? Ou nunca? Diz o quê? Neurais. Nunca ouviu falar? Da cabeça? Sim, da cabeça. Ah, E redes neurais artificiais, já ouviu falar? Mas tu usa quase todo dia. Por exemplo. ChatGPT tem uma rede neural artificial ali rodando para ele te responder, por exemplo, quem descobriu o Brasil. Por exemplo. Pessoal, a gente vai ver redes neurais no curso? Vai lá para o Model, Sara, por favor. Pode fechar aqui. Vai lá no meio do Model. Aí, ó. Tá bem aqui, ó. E tem outros modelinhos aqui que eu vou apresentar a vocês que são bem melhores que a regressão linear. E aí a ideia desse bloco aqui é o seguinte. Seja para classificação ou seja para previsão, qual é o melhor modelo que vocês conseguem me apresentar? É essa a tônica que vai acontecer nesse próximo bloco agora de avaliação. Vocês vão criar um problema de classificação e de previsão e vocês vão mostrar o seguinte: professor, a partir desse conjunto de modelos que eu testei, esse daqui é o melhor que consegue explicar esse conjunto de dados que eu estou trazendo aqui para o senhor. E aí vocês vão ter que me dizer o porquê esse modelo é o melhor. Então a gente vai começar com a regressão linear, só dizendo que do jeito que a gente fez aqui, não é o correto que se faz, mas eu tive que mostrar para matar a curiosidade do tipo, como é que eu faço isso? E vocês estão vendo que é muito simples. Só que aí eu tenho que mostrar para vocês, primeiro, como é que eu crio um banco de dados de treino, como é que eu crio um banco de dados de teste, como é que eu peço para o modelo ser testado no banco de dados de teste, como é que eu separo esses dados de maneira randômica ou aleatória, e por aí vai.
E tudo isso tem na nossa caixinha de ferramentas aqui do Orange Data Mine. Com a vantagem de que, lembra que isso aqui é um workflow, então uma vez que isso é salvo, se você mostrar para qualquer pessoa que tenha conhecimento de Orange, ela vai entender o que foi que você fez. Beleza? Então, a partir da próxima aula, aí a gente vai começar a fazer de maneira correta como se faz uma regressão linear. E aí esse padrão que eu vou mostrar para vocês vai funcionar para redes neurais, vai funcionar para gradient boost, vai funcionar para árvore de decisão, para vetor de suporte, para máquina de vetor de suporte, por aí vai. Certo? E aí vocês vão ver que o Orange vai processar todos esses modelos ao mesmo tempo, você vai conseguir testar todos esses modelos ao mesmo tempo e descobrir qual é o melhor. Beleza, gente? Dito isso, sabe? Pode parar.